pessoal, tudo bem? Tranquilo? Aqui é o professor Thiago Souza voltando aqui na sua rede, porque na rede as coisas acontecem, na rede dá para resolver todos os nossos problemas. E está aqui um deles. Vou fazer uma sequência agora de questões do simulado FUVEST que foi produzido em parceria com o sistema Poliedro e no meu caso aqui foi por meio do Colégio Atena. Muito bem, então é um apanhado, esse simulado é um apanhado de cinemática, as partes iniciais de cinemática, a introdução, tem a parte de termometria e também calorimetria e de eletrostática, o início, certo? As três frentes da física, tá certo? Então essa vai ser hoje aqui. Começando por eletrostática. O que é desse simulado? Os expôs fornecem um para a Terra em caso de falhas. Corrente elétrica fluir para a Terra. Essa é a ideia do aterramento. Isso ajuda a proteger as pessoas, os equipamentos e o próprio edifício contra riscos elétricos. Considerando o processo de aterramento relacionado à situação descrita, é correto afirmar que... Bora analisar e ver, né, o que cada um diz e o que não diz. Primeiro, a corrente elétrica será de carga negativa e o sentido do fluxo dependerá do sinal da carga do corpo carregado inicialmente. Bora imaginar aqui as nossas situações. Primeiro, um corpo carregado positivamente. Qual é a ideia de um corpo carregado positivamente? Está com excesso de prótons, correto? Eu vou botar aqui a Terra, ó, a Terra aqui. Terra tem potencial zero, a gente vai falar isso mais pra frente. Aterrar seria fazer isso aqui, ó. Literalmente conectar na Terra. Beleza, qual é a ideia então? É que essas cargas elas se equilibrem. O que acontece aqui? Elétrons fluem da Terra para o corpo, de tal forma que eles vão equilibrar assim, olha. Esse aqui chamou 1, esse aqui chamou 1, esse aqui chamou 1. Viu? Equilibrou. Agora aquele corpo está neutro, correto? O que é interessante aqui? É sempre um fluxo de elétrons. É mais fácil mexer com elétrons porque eles estão na periferia do átomo, certo? Os prótons estão lá no núcleo. Então toda a movimentação vai ser elétrica, mas mexendo com os elétrons, né? Elétrica é elétrons. Então, os elétrons são negativos, ele fala que a carga é negativa. Beleza. Sendo o sentido do fluxo depende do corpo carregado. Beleza, como esse corpo que eu fiz ele é positivo, os elétrons vieram da Terra e foram para o corpo. Só que, se eu tiver um corpo negativo e aterrar esse corpo, sabe o que vai acontecer? Esses três elétrons vão pegar o seu banquinho e sair de mansinho e vão para a Terra. Aí eles não vão mais existir aqui. Viu? Quando o corpo é positivo, os elétrons sobem. Quando o corpo é negativo, os elétrons descem. Então, essa aqui é a nossa resposta. Correto? Bora ver por que as outras estão erradas? O fluxo de corrente elétrica pode ser de prótons ou de elétrons. Nunca vai ser de prótons. Letra C. A haste de aterramento é instalada no topo do edifício, o que facilita o escoamento seguro da corrente elétrica. Não sei se você conhece o sistema de aterramento. Se você lembra do conceito, precisa desse contato aqui na Terra, ó, desse contato. E normalmente a gente coloca algumas hastes de metal, no caso cobre, as hastes que ficam. Não sei se você já viu alguém fazendo isso, fincando três hastes. Tem que ser na Terra. Lá em cima, no topo do edifício, fica o captor, que faz a captura dos raios. Então não é no topo do edifício, tá? Não, fica na Terra. O aterramento causaria a atração dos elétrons da Terra em um corpo com excesso de elétrons. Excesso de elétrons, Celso. Bom, excesso de elétrons a gente viu bem aqui, ó. Certo? Ele não atrairia elétrons, ele escoaria. Quem atrai elétrons é esse cara aqui, ó. Certo? Para equilibrar. Então não tem nada de atração aqui.
O material do fio terra não interfere na situação e o indicado é que ele seja um isolante elétrico. Se ele for um isolante, essa movimentação não vai ser possível. O isolante ele dificulta a movimentação de elétrons. Então a resposta é letra A. Aplicado pelo Colégio Atena. Essa sexta questão, nós estamos mexendo com a dilatação térmica, então aqui é termologia. Bora ver. As juntas de dilatação são componentes construtivos essenciais para garantir a integridade e a durabilidade de pontes e viadutos. Essas estruturas estão constantemente submetidas a cargas móveis resultantes do tráfego de veículos, que fazem com que elas se movimentem. Por isso é preciso que o projeto preveja fendas entre esses elementos estruturais, a fim de evitar pontos de fadiga no tabuleiro e o surgimento de manifestações patológicas como as fissuras. Está ali um desenho de uma ponte, uma parte de uma ponte, né? A foto da junta de dilatação. Bora ver o que diz a questão. As juntas de dilatação em pontes e viadutos são construídas para melhorar a resistência da ponte contra cargas pesadas, de modo a redistribuir o peso de maneira uniforme. Não tem como. É uma fissura, é uma abertura. Então isso aqui não melhora a resistência nenhuma de nenhuma ponte. Certo? Já pensou? Eu vou reforçar uma parede, eu vou abrir brechas nela, fissuras. Não. Letra B. Colocadas, as pontes, as juntas, né, são colocadas necessariamente nas partes mais vulneráveis das pontes, os pilares centrais, o que garante a estabilidade máxima. Não, é praticamente a mesma coisa. Já pensou eu fazer uma abertura num pilar? Isso aqui não melhora a estabilidade de nada. E não é essa a intenção. Não é reforço da ponte. Letra C. Projetadas, as juntas, né, são projetadas para permitir a expansão e a contração da estrutura devido às variações térmicas, o que reduz o estresse e preserva a integridade da ponte. Isso aqui parece interessante, hein? Né? Ela está falando justamente da expansão em dias quentes, contração nos dias frios. De repente, a expansão seria o mais crítico, né? Que ela vai aumentar, né? Já pensou se tivesse colado, esquentou, ele vai forçar, aquilo ali vai fissurar. Então isso aqui é interessante. A contração também até se encaixa aqui. Bora ver se essa aqui vai ser a nossa. Letra D. As juntas de dilatação são construídas para evitar qualquer tipo de movimento ou de flexibilidade das pontes. Pelo contrário, né? Não é para evitar. Porque esse não tem jeito. Esquentando, ela vai movimentar. Ela vai, né, mudar de tamanho. Então essa flexibilidade das pontes não é a ideia. Que garante uma estrutura rígida, não pode. A ponte não pode ser totalmente rígida, porque senão ela vai fissurar. Então, não é evitar esse movimento, essa expansão. Letra E. Projetada apenas para expandir a estrutura, o que permite que ela se ajuste a variações térmicas sem comprometer a integridade da ponte. Bom, viu só? Evitar para expandir. Ele está dizendo que a gente Só que o que cria é uma interessante, junta de dilatação. eu não crio uma junta que ela foi projetada para expandir. apenas para expandir. A expansão não tem nada a ver com a junta. Ela com certeza. A expansão já é a expansão da uma estrutura. propriedade por causa uma consequência da termologia. Teve temperatura, ele vai expandir. Eu não crio a dilatação, a junta para ela expandir. Não. Ela é criada para permitir que a letra C. Então, esse apenas, ou projetado apenas, eu não projeto uma junta para que se eu não criar a junta, a ponte nunca vai expandir. Viu a ideia dessa? Então, aqui vai ser letra C mesmo. Essa questão cai em todo lugar, meu amiguinho. Diz assim, tentando entender o seu funcionamento, ela usou o termômetro para medir a temperatura de fusão da água ao nível do mar e sob a pressão atmosférica. Beleza, encontrou um termômetro graduado em uma escala de temperatura que ela não conhecia. E obteve 110 graus Y, que é a escala dela, né? Então, fusão a 110 graus Y.
Depois ela utilizou esse termômetro para medir a temperatura de ebulição da água, nas mesmas condições, e obteve 245 graus Y. Essa cientista está acostumada com as temperaturas na Fahrenheit, na escala, né? E por isso realizou essas medidas para determinar a equação que faria a correlação entre a escala Fahrenheit, que é determinada aí como TF, e a escala desse termômetro, TY. Considerando suas medidas, a cientista determinou que a correlação entre as escalas... Aqui não tem jeito. Ó, eu vou fazer o meu termômetro da escala Fahrenheit, ou da escala X, né, que vai ser em grau X aqui. Ou não é grau X não, é grau Y, certo? Com a Fahrenheit. Eu preciso identificar esses pontos de correlação, sempre assim. Então, olha só como a questão da FUVEST é boazinha. Deixou lá embaixo qual é a temperatura de fusão, qual é a temperatura de ebulição da água em Fahrenheit. Ó, fusão 32 graus Fahrenheit. Só que em Fahrenheit aqui, Thiago. E na escala Y, 110 graus Y. Olha bem aqui, ó. Beleza? E entre a ebulição, 212. Você tinha que saber, mas só que ela tá dando já. Que bom. E na grau Y, 245. Tá bem aqui, ó. Beleza. Só falta fazer a correlação. Aqui vai ser TY, aqui vai ser TF. E agora faz o quê? Aplica o teorema de Thales. Pedação, pedacinho, pedação. Como é que é isso, Thiago? TY menos 110, o meio menos a base, o topo menos a base. E do outro lado, mesma coisa, o meio menos a base. Eu sempre construo a minha escala, a minha fórmula de transformação, certo? É desse jeito que funciona. Acabou a física, agora é matemática. Bora ver. TY menos 110. 245 menos 110 vai dar 135. Do outro lado, TF menos 32. 212 menos 32, nós já sabemos que dá 180. Ele vai querer TY, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar todo mundo para o outro lado. E no caso, esse 135 vai passar para o outro lado, vai ficar assim, olha, 135 vezes esse trambolho todo. Sobre 180. Joia? E aquele 110 passa somando. Fiz tudo de uma vez. Beleza? Então, por fim, olha o que vai acontecer. 135 dividido por 180 dá 0,75. Que vai multiplicar TF menos 32 mais os 110. Correto? Tá bom. Estou ficando sem espaço, né? Eu vou subir só para pegar as alternativas. Então, TY 0,75, olha o chuveirinho aqui, hein? Vezes o TF vai dar 0,75 TF. Eu tô achando que já apareceu uma opção, ou A ou B. Então essas três aqui já era, né? Muito bem. 0,75 vezes o menos 32 vai dar 24 mais 110. Então ficou TY igual a 0,75 TF. 110 menos 24 vai dar 86. Então essa aqui é a nossa fórmula de transformação da escala Fahrenheit. Deixa eu empacotar bonitinho para você levar para a viagem. Essa é a nossa opção, nossa alternativa, letra A.
Poliedro aplicado pelo Colégio Atena. E aqui nós temos o que? Mais termometria, no caso aqui dilatação térmica, que diz assim: em espaços e satélites, as variações extremas de temperatura no espaço podem causar dilatação e contração dos líquidos internos. Os engenheiros devem considerar esses efeitos ao projetar sistemas que funcionem em condições espaciais. Considerando a situação apresentada, assinale a alternativa correta. Então aqui é a dilatação dos líquidos, lembra dessa situação? Primeiro diz assim: a densidade dos líquidos internos não se altera com a dilatação. O que é a densidade? Densidade é massa num volume, correto? Se tiver dilatação, significa que esse volume vai alterar. Como é grandeza inversamente proporcional, se o volume aumenta, a densidade diminui. Ele está dizendo que a densidade não altera com a dilatação. Claro que altera. Acabei de mostrar para vocês. Então a letra A já foi. B. A massa dos líquidos internos varia com a dilatação e a contração. Não. Percebeu lá na fórmula? A única coisa que muda é densidade e volume. Massa, eu não perdi massa. Então aqui ele diz que varia. Claro que não, não varia. Letra C. As tubulações não sofrem com a dilatação e a contração dos líquidos internos. Claro que sofre. Se o líquido está dilatando, já viu como uma garrafa ela estoura no congelador? Simplesmente porque o líquido dilatou. Sofre. Sofre demais. Muito bem. Letra D. As tubulações devem ser adequadas à dilatação e à contração dos líquidos internos. Parece interessante essa daqui. É justamente esse ajuste que parece que eu tenho que fazer. Letra E. O volume dos líquidos internos necessariamente aumenta com o aumento de temperatura. Essa aqui foi interessante, hein? Cuidado. Está dizendo que o volume altera com o aumento da temperatura. Qual é a fórmula que nós temos da dilatação volumétrica? Essa aqui, ó. ΔV igual a V0 mais gama ΔT ou Δθ, sei lá como é que você está mexendo aí. Viu? Se eu aumento a temperatura, ele dilata. Tiago, pronto, essa aí está certa. O problema é essa indivíduazinha aqui, olha, chamada água. Porque, se você for lembrar, a água, o gráfico de dilatação dela é mais ou menos assim, ó. Até 4 graus Celsius, lembra disso? Ela contrai. Eu estou aumentando a temperatura Colégio Atena, e o volume dela continuamos fica diminuindo. Em termologia. Então, quando ele fala necessariamente aumenta, não, depende do líquido. Tem líquidos e a água é uma delas. Nosso gráfico de contrai em certa variação de temperatura. Então, a resposta certa é a letra D. Diz assim a questão: o congelamento é uma das maiores armas que o setor de alimentos tem contra os riscos à segurança dos alimentos, a preservação da qualidade, a padronização e a operacionalidade do empreendimento. Atualmente, os alimentos têm passado pelo processo de ultracongelamento, no qual o alimento vai de cerca de 65 graus Celsius até menos 18 graus Celsius, em no máximo 4 horas. É o que o gráfico está falando ali. Essa janela de tempo é estipulada pela legislação para evitar a proliferação de micro-organismos que causam a degradação do alimento. O gráfico representa a variação de temperatura ao longo do tempo durante o processo de ultracongelamento de um alimento à base d'água. Muito bem, vamos passar para cá para cima, que é agora que a questão está sendo apresentada. Lá é só o conhecimento para ser acrescentado. Conhece esse gráfico? Com certeza. O que você percebe aqui, apesar de não estar bem especificado, que é uma curva de resfriamento de uma substância que não é pura. Por que, Tiago? Simplesmente por causa da seção. Esse patamar não está horizontal, percebeu? Ele está meio inclinado, certo? Essa substância não é pura. Tiago, por quê? Porque é água com o alimento. É uma mistura ali, certo? Então, por isso que esse patamar fica meio quebrado aí. Tá certo. Beleza? Lembrou desse processo aí? Bora colocar em que estado eles estão? Aqui nós imaginamos que ele esteja, a água no caso, né, como está uma mistura, aqui esteja no estado líquido, aqui está líquido mais sólido, e essa parte aqui sólida. Beleza? Ultracongelou.
Sobre o ultracongelamento desse alimento, é correto afirmar que o processo de resfriamento do alimento totalmente congelado até menos 18 graus Celsius é o mais rápido. Bom, o tempo, apesar dele estar quebrado bem aqui, ó, certo? Mas a gente pode ter uma ideia da proporção ali no gráfico. Seria esse intervalo de tempo aqui, ó, correto? Certo, né? Do resfriamento. Resfriamento até menos 18 é o mais rápido. Será? Porque se a gente for perceber, esse trecho aqui está quase do mesmo tamanho, não tem como afirmar muito aqui. E a letra B ele vai dizer o seguinte: o resfriamento de 65 graus Celsius até zero, que é esse outro que eu fiz aqui, né? Essa parte aqui, é o processo mais rápido do ultracongelamento. Eu não sei, parece que são iguais esses dois trechos, né? Parece que eles duram o mesmo tempo. É complicado afirmar sem ter uma graduação lá embaixo. Não sei se dá para afirmar alguma coisa. Letra C diz assim: o ultracongelamento é o único responsável pela água não congelar a 0 graus Celsius. E olha, tem uma parte interessante, porque se você for perceber como ela é impura, aqui, nesse trecho que começa a solidificação, ele começa em 0 graus Celsius e termina numa temperatura que a gente não sabe. Mas a substância, o conjunto todo, não solidificou a 0 graus Celsius aqui, certo? Ele começou em 0 e terminou, sei lá, a menos 1. A gente sabe que na água, se fosse só água, enquanto toda a água não virasse sólido, ele não ia descer para menos 1 grau Celsius. Não é o que acontece ali. A reta continua descendo. Ou seja, uma parte já está congelada e outra não. Então, a água aqui, por estar misturada, ela não congela toda a 0 graus Celsius. Essa aqui parece que é interessante. Letra C, o alimento congela totalmente a 0 graus Celsius. Não, essa reta que eu acabei de falar mostra que uma parte já congelou, mas continua descendo a temperatura. Lá no final dessa reta, que é bem aqui, eu posso garantir que está tudo congelado. Mas a 0 graus Celsius não está toda congelada. E letra A, a solidificação do alimento é um processo irreversível? Claro que não. Já pensou? Congelei o alimento, vendi lá no supermercado, o cara compra o alimento congelado e não consegue descongelar. Vão comer um bloco de gelo. Então, com certeza, por ser uma substância impura, é letra C a resposta. Aplicado pelo Colégio Atena. O que diz aqui? Questão de cinemática, hein? Chegamos em cinemática. Revisãozinha boa, hein? Muitos robôs industriais e sistemas automatizados são programados para realizar movimentos uniformes. De casinha boa! Esse simulado poliedro Fulvestre é bonzinho demais. Tá bom. Movimentos uniformes e suas tarefas, garantindo repetibilidade precisa e funcionamento consistente em linha de produção e de montagem. Em um centro de distribuição, a esteira automatizada opera em um movimento uniforme a uma velocidade de aproximadamente 2 metros por segundo. Vou escrever aqui. 2 metros por segundo. Conhece isso, né? Por conta do tamanho e da massa dos itens que são transportados. Um objeto fixo que não desliza sobre a esteira é movido por um galpão de 25 metros por essa esteira em aproximadamente. Então tá aqui a esteira, que ela vai andando a 2 metros por segundo. Se ela não desliza, esse objeto também vai estar andando a 2 metros por segundo, certo? E vai se deslocar por 25 metros. Quer saber o tempo? Tenho velocidade, tenho ΔS. Que forma que é? Da velocidade. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Formulazinha que nos ajuda demais. Velocidade 2. ΔS 25. ΔT eu quero. ΔT, vou trocar com o 2 lá, hein? Então ficou 25 sobre 2. Meus amigos, quanto é que dá essa conta? 25 dividido por 2? Se não der 12,5. Aqui é cinemática de novo, hein? Bora prosseguir. Uma organização especializada em serviços de transporte necessita realizar a entrega imediata de um pacote. Para isso, a equipe de logística analisa a rota,
que se estende desde a sede da empresa até o destino da Embalada entrega. para pacote, A análise revela que o 12 percurso segundos consiste e em meio, duas partes letra distintas. B. Então, bora ver o que é isso? Está aqui o trajeto. São duas partes distintas, caracterizadas por distâncias e limite de velocidade discrepantes. Diferente, né? Na primeira parte, os veículos devem manter uma velocidade máxima de 90 km por hora. Então, nesse primeiro trecho, 90 km horários, enquanto cobre uma distância de 120 km. Rapaz, mas parece a questão anterior, né, que a gente resolveu aqui. Na segunda parte, compreendendo um comprimento de 90 km, a velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. Caso as circunstâncias de tráfego estejam propícias para que o veículo da empresa mantenha uma velocidade constante, igual à máxima permitida, ou seja, ele percorre todos esses dois trechos com essa velocidade máxima, qual seria o tempo mínimo em minuto exigido para concluir a entrega? Bora calcular o tempo, do mesmo jeito que a questão anterior, em cada um dos trechos. Nesse primeiro trecho, né, eu vou só escrever aqui, seria velocidade igual a ΔS, tenho velocidade, tenho ΔS. Se eu inverter, vai ficar ΔT igual a ΔS sobre velocidade. É a forma que eu vou usar. Então, esse ΔT no trecho 1 seria o ΔS, que é 120, dividido pela velocidade. Correto? 120 dividido por 90. Se o ΔS está em quilômetro e a velocidade está em km por hora, esse tempo vai sair em que unidade? Hora. Certo? Só que ele pediu esse tempo em minuto. Para não ter dor de cabeça, sabe o que eu vou fazer? Eu vou logo multiplicar por 60 para o resultado sair em minuto. Beleza? Então, nesse caso aqui, o ΔT1, multiplicando, cortando esses zeros aqui, que esses zeros atrapalham a nossa vida. Se eu simplificar por 3 em cima e embaixo, aqui vai dar 2 e aqui embaixo vai dar 3. Beleza? 120 por 3 vai dar 40. 2 vezes 40, aqui deu... Um pouquinho de vermelho, Thiago. Só porque a rede é vermelha. Aqui deu 80 segundos. Thiago, não acompanhei. Então faz com calma essa conta, meu amigo. Qual o problema? Tá com pressa? Eu tô aqui na rede, tô sem pressa. O tempo 2 no segundo trecho. Eu vou ter o ΔS, que é 90, e a velocidade é 100. Para transformar logo para minuto, eu escrevi segundo ali, né? Vocês nem me avisam. Aqui está em minuto. Beleza? ΔT2, vou cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, e ficou difícil a questão, hein? 9 vezes 6, ficou a parte mais difícil da questão. 6 vezes 9 vai dar 54 minutos. Só tem que somar esses dois. Então o ΔT total, geral, ficou 80 mais 54. Vai dar 126. 134 minutos. Bora empacotar para a viagem, para ir bonitinho, para não amarrotar, para não amassar na viagem. Então, letra E é nossa resposta. Aplicado pelo Colégio Atena, e aqui é cinemática ainda. A área de frenagem em pistas é uma parte crucial da instalação de trânsito e desempenha um papel fundamental na segurança de veículos e passageiros. Essa região também é chamada de área de escape. É projetada para permitir que os veículos reduzam sua velocidade de maneira controlada em situações de emergência, evitando colisões ou saídas perigosas de pistas. Um carro viaja a uma velocidade de 108 km por hora em um trecho retilíneo de uma rodovia quando subitamente o motorista percebe um problema no sistema de amortecimento. Então, em uma manobra rápida, o motorista se dirige à área de escape, percorrendo 50 metros e mantendo a velocidade constante. Ao chegar a essa área, o motorista começa a frear o carro a uma taxa constante de 6 metros por segundo ao quadrado, até parar totalmente. Considerando que o motorista mantém a trajetória retilínea,
a distância percorrida por ele desde a detecção do problema até parar totalmente foi... Eu já percebi. Muito bem. Então, Que olha o que aconteceu. a distância está em metros, a aceleração está em metros por segundo, a resposta está em metros. Tem uma parte então, aqui essa velocidade que é a área de tem que escape, sair tá? em metros por segundo. Então, se eu Como é que é pegar o sistema? esses 108 Mas ele está aqui km por hora para passar para andando metros a por segundo, o que eu tenho que 108 fazer? km por hora. Eu tenho que dividir por 3,6. Não é isso? Sabe quanto é que vai dar? 30 metros por segundo. Então, esse cara está a 30 metros por segundo. Ele percorreu esse trecho aqui 50 metros com velocidade constante. Quando chegou aqui, ele entrou nesse trecho também com 30 metros por segundo até parar. Aqui a velocidade é zero. Correto? Com uma aceleração, ou uma desaceleração, né? Ele começou a frear, de 6 metros por segundo. Correto? Foi isso que aconteceu. Ele quer saber qual é essa distância. Não. Ele quer saber a distância total, né? Todo, até ele parar. Muito bem. Então, bora ver. Analisar o último trecho ali. Porque essa distância inicial a gente já tem aqui, que é 50. O que nós temos? Temos a velocidade inicial, que é 30. Temos a velocidade final, que é 0. Temos a aceleração. Não temos o ΔS. Ué. É o que nós queremos? Não temos tempo. O que a gente faz quando a gente não tem tempo? Diga, começa com T. Uma letra muito boa de Thiago. Torricelli. Ou Torricelli, né? Não sei como é que você costuma chamar aí. Vovô e vovó, umas duas amigas. Ei, vovô, tá aprontando, hein? Beleza? Ele terminou com 0. 0 ao quadrado. Ele começou com 30. 30 ao quadrado. Mas, aquela aceleração é negativa, hein? Então tá aqui o tasqueio, o menos 6 e o ΔS que eu tô querendo. Não, ficou fácil demais. Vou passar todo esse 2, 6, ΔS lá pro outro lado. Vai ficar 12 positivo. ΔS 30 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. Então ficou 900. Tá bom? ΔS 900 por 12. 900 por 12, se eu simplificar por 3 em cima e embaixo, vai dar 300 por 4, aqui 125, 150, 75, 4 vezes 8 dá 32, então 7 vezes 4 dá 28, então 75 metros, certo? Ele percorreu 75 metros naquela área de escape. Só que ele tinha andado, só somar. Aqueles 50, apesar de ter escrito D ali, né? Então vou escrever só X aqui, só para não confundir. 50 mais 75, sabe quanto é que dá isso? Essa distância total? 125 metros. Deixa eu empacotar, depois eu vejo se tem resposta lá em cima. Torcendo aqui para ter resposta. E não é que tem? Resposta letra B de bola. Uma poliedro aplicado pelo Colégio Atena. Olha o que diz. Atletas frequentemente usam bolsas térmicas em lesões porque a terapia de calor pode ser uma maneira eficaz de gerenciar o desconforto, reduzir a inflamação e acelerar os processos de recuperação. O calor ajuda a dilatar os vasos sanguíneos, aumentando o fluxo sanguíneo para a área afetada e proporcionando mais nutrientes e oxigênio para os tecidos lesionados. Isso pode acelerar o processo de cicatrização e promover a flexibilidade muscular. Muito bonito, hein? Um atleta envolve sua perna lesionada em uma bolsa quente contendo 800 ml de água. Vou começar a anotar aqui. 800 ml de água é o volume. A uma temperatura inicial, temperatura inicial 80 graus Celsius. Sabe-se que a água perde, em média, 4 calorias por segundo.
Caloria por segundo. Caloria é energia e segundo é tempo. Então isso aqui é uma potência térmica, meus amigos. 4 calorias por segundo de energia. Em 2 horas. Bom, isso aqui é um tempo, né? T minúsculo, 2 horas. O atleta observa que a temperatura da água é igual a... Então aqui é a temperatura final. Muito bem. Certo, vamos lá. Bom, a gente precisa saber quanto de energia essa água perdeu. Isso eu vou poder ver na fórmula da potência térmica, que é a quantidade de calor pelo tempo. Ele falou que essa potência é 4 calorias por segundo. Então quer dizer que essa energia, esse calor vai sair em caloria e o tempo tem que estar em segundo. E ele é tão bonzinho, olha só os dados que ele deu. A densidade da água, que é 1 kg por litro ou 1 grama por ml. Aí você vai da sua transformação. O calor específico da água sempre 1, né? E ele ainda diz que 1 hora é igual a 3.600 segundos. Tá fácil demais. Então, se passaram 2 horas, eu tenho 7.200 segundos. Tá bem. Então, quer dizer que aqui, a quantidade de calor, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 0 dá 0, 2 vezes 4 dá 8, e 4 vezes 7, 28. Então, são 28.800 calorias. Isso aqui não é a resposta, tá? Ainda bem que nem tem uma opção para marcar. Mas a quantidade de energia que foi perdida. Tá bom. Então eu quero saber agora a temperatura final. É calor sensível ou calor latente? Thiago, não tem como ser calor latente, porque ele não mudou de estado físico. Ele só mudou de temperatura. É calor sensível. Então, quem que é? Mr. Cat. Calor sensível, Mr. Cat. Ou Mr. Cão, né? Se for delta teta. Aí não sei como é o seu sistema, né? Muito bem, a quantidade de energia é 28.800. 28.800. E a massa? Bom, se eu tenho 1 grama por ml e são 800 ml, eu vou ter 800 gramas. Tiago, não tem que transformar para quilograma? Não, cuidado. O calor específico da água, que é 1, ele tem essa unidade aqui, ó, caloria, grama, grau Celsius. Ou seja, a energia vai ter em caloria, está, ó aqui, beleza? A massa vai estar em grama, beleza, 800 gramas. E a temperatura em grau Celsius, é o que nós vamos descobrir. Então, quero saber o delta T, a variação de temperatura. Vou passar esse 800 dividindo para lá. Então, ficou 28.800 dividido por 800. Aí o cara corta o 800 de cima com 800 de baixo. Tiago, deu 28. Não se faça de doido, por favor. Bom, quando eu for dividir isso aqui, deixa eu ver, 3 vezes 8 dá 24. Então, 24 vai dar 2.400, 480, para 36. 36 graus Celsius foi a mudança de temperatura. Entre os animais terrestres. Olha, mais ligeiro 80, é o guepardo, e diminuiu, que chega 36, a 120,7 km por hora. E tem uma aceleração espantosa. O felino caçador é capaz de ir de 0 a 100 em apenas 100 km por hora, em apenas 3 segundos. Para dar uma ideia, essa performance é comparável à de carro de Fórmula 1. O curioso é que o guepardo não é o mamífero mais rápido, naquela velocidade de 120,7, né? O morceguinho das casas é capaz de voar a 160 km por hora, certo? Muito bem. Nas condições descritas no texto, até atingir 100 km por hora, a aceleração média do guepardo é de aproximadamente... Muito bem, o que é a aceleração média? A aceleração média é a variação da velocidade pela variação do tempo. Eu tenho essas duas coisas. ΔV é V menos V0, velocidade final menos inicial. É isso ou não é isso? Velocidade final é 100 km por hora. Tiago, as respostas não estão em km por hora. Triste, hein? Triste. Bom, eu só preciso pegar esse 100 e dividir por 3,6. Não é isso? Simplesmente isso. Dividir por 3,6. A velocidade final ali é 0. Oh, perdão, a inicial é 0, porque ele saiu do 0 para o 100. Tranquilo. Então, eu vou pegar esse 100 km por hora e vou dividir por 3,6. Lá embaixo já tinha um ΔT de 3 segundos. Então, só vou tascar ele bem aqui.
Bom, acabou a física. Agora é matemática. O Thiago fala muito isso, hein? Mas é verdade. E aí você ficar com raiva da física, e não é, você tá ruim em matemática. Estuda matemática, meu amigo. 3 vezes 6 dá 18, vai 1, 3 vezes 1, 9, 10. Aceleração média, beleza. Se fosse 100 dividido por 10, ia dar 10. Mas é um pouquinho mais de 10, é 10,8, então vai dar 9,3. Eu não preciso nem fazer a conta. Eu tô aqui pegando os macetes de resolver uma questão de múltipla escolha, certo? Quer fazer? Tá duvidando de mim? Então faz essa conta, mas eu tenho certeza que dá 9,3. Letra B. Aplicado pelo Colégio Atena, agora eletrostática. Realizou-se um experimento utilizando 3 esferas metálicas idênticas, A, B e C. Inicialmente a esfera A estava carregada com carga Q, a esfera B estava descarregada e a esfera C estava carregada com carga menos 2Q, como ilustra o esquema. Tá bom, bonitinho, né? Nesse experimento foram realizados os seguintes processos na ordem de cada. Processo de eletrização, hein? A esfera A foi colocada em contato com a esfera B. Depois a esfera A foi colocada na posição inicial. Encosta e volta para o lugar. Nesse momento a esfera C nem foi manipulada, ficou lá no lugar dela. No segundo momento, a esfera B do meio foi colocada em contato com a esfera C. Depois a esfera B foi colocada em sua posição inicial. Nesse momento a esfera A não foi manipulada, ficou no lugar. Toca e volta. Toca e volta. Depois desses procedimentos, a carga final da esfera B foi medida, né? Obtendo-se o quê? Bom, ele deixou uma informação ali que esferas são idênticas, ou seja, elas têm a distribuição igual nos contatos, e isolada no suporte, né? Isolante, porque senão viraria um aterramento. E diz que essa unidade Q, esse valor Q, ele é positivo, para não ter troca de sinal aí no processo. Muito bem, olha o que vai acontecer. Vou bagunçar o desenho, porque vou encostar a carga A, que tem uma carga Q, a esfera A, que tem uma carga Q, com uma que está neutra. Quando eu fizer isso, essa carga vai dividir no meio. Não é isso que vai acontecer? Dividindo no meio, o que era Q vira Q sobre 2. Foi isso que aconteceu. Encostei, separei. Q sobre 2. Por quê? Eu tinha uma carga total Q. De um lado era Q, outro era 0. A somatória das cargas, Q. Cortei no meio. Beleza? Tranquilo. No segundo momento, eu vou encostar a carga Q sobre 2, que é a esfera B, com a esfera C. Eu tenho meio Q no B e tenho menos 2Q. Como é que dá a somatória dessas duas? Somatória. Deixa eu primeiro fazer essa parte. Somatória das cargas. Somatória das cargas. Eu estou somando Q sobre 2, ou metade de 1Q, com menos 2Q. Não sei como é que você vai fazer isso, mas se eu tenho menos 2Q mais meio, isso dá menos 1,5 de Q. Menos 1,5 de Q. Deixa eu dizer melhor isso, porque você pode tirar um MMC lá de cima. Isso vai dar menos 3Q sobre 2. Isso também é menos 1,5. Certo? Tranquilo? Essa é a somatória de cargas de B e C. O que eu vou fazer? Eu vou encostar elas e separar. O que vai acontecer com essa carga total, essa somatória? Vai rachar no meio. Então, cada uma dessas esferas vai ficar com a metade desse valor. Metade desse valor é isso aqui. Thiago, certeza? Vai por mim. Quer fazer essa conta? É só dividir por 2. Vou deixar de brinde aqui, hein? Vou pegar aquele valor, menos 3Q sobre 2, e dividir por 2. O que isso acontece? É uma divisão de fração. Eu conservo a primeira e multiplico pela segunda invertida. Multiplico tudo aquilo lá de cima por 1, vai dar ele mesmo.
abaixo de 2 vezes 2 vai dar 4. Você duvidou de novo. Resposta, letra B. E aqui nós encerramos a nossa resolução da parte de física do simulado da FUVEST. Espero que tenha valido a pena, né, para você essa revisão de cinemática, revisão de termologia com calorimetria e aqui a parte inicial de eletrostática, tá bom? Se dedique, vale a pena. Fica abraço aqui do professor Thiago para vocês e olha o embalo da rede. Até mais!